Bem-vindos, aventureiros e aventureiras, mais uma vez aqui no canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Hoje eu vou trazer para vocês uma dica de trilogia, que, diga-se de passagem, ela é muito polêmica. Bora lá? Recado rapidinho, se inscreva nesse canal se por acaso não for inscrito. Deixe o seu joinha porque isso faz toda a diferença para essa pessoa que vos fala. E também compartilhe para que mais pessoas possam vir fazer parte do nosso grupo de aventureiros e aventureiras. Mas vamos ao que interessa. Hoje trago para vocês uma trilogia na qual confesso que no primeiro momento não queria ler. Afinal, eu queria. Por um lado eu queria, mas por outro eu tinha medo. Porque tudo o que eu ouvia dizer era que a história era pesada, a história ela era muito carregada de dor, e isso me causou um certo aflito. E eu disse, não vou ler. Quem sabe um dia, mas nesse momento não vou ler. Mas, mediante os meus comentários, né, que eram muitos dentro de casa, meu esposo aproveitou o meu aniversário, há uns 3 anos atrás, e me presenteou com o primeiro volume. Aí, gente, não tinha mais como fugir, porque como é que eu ia fazer essa desfeita com meu maridão? Não, então eu ganhei o presente e eu comecei a ler, e confesso que eu devorei em pouco tempo, porque a história é muito boa. E lógico, óbvio, certamente, corri e comprei o volume 2 e o volume 3. Estou falando para vocês sobre a trilogia 50 tons. 50 tons cinza, 50 tons mais escuro e 50 tons de liberdade. Também tem o quarto livro, que é a visão do Ray. Mas no primeiro momento até que eu quis, mas depois eu acabei não comprando. Que é toda a história sobre o olhar dele. Eu li um pedacinho uma vez na internet, achei muito interessante, mas decidi não comprar. Bem, todos sabem que já saiu o primeiro e o segundo filme. Eu acabei assistindo. Não gostei muito por conta que no filme, por ser pouco tempo, acaba não conseguindo colocar todos os elementos, algumas partes que para mim seria fundamental. No livro, eu acho que o Christian é bem menos cretino, é bem menos idiota do que pareceu lá no filme. No filme, eu acho que ficou um pouco mais exagerado a versão dele. Ele é cretino? Mas não tudo aquilo, sabe? Vou explicando para vocês ao longo do vídeo. Então, primeiro, nós vamos ver sobre... Não, 50 tons de liberdade não, né? Aqui, 50 tons de cinza, que esse é o primeiro livro. A escritora é E.M. James. Esse livro, ele tem um total de... Marquei aqui, porque a cabeça não é tudo aquilo, né, gente? 455 páginas. E aqui nós vamos conhecer sobre esse homem, né, misterioso, sobre esse Christian Grey, que ele é um executivo muito importante, um cara muito bem sucedido, um cara que mesmo sendo aquele um que não aceita muita proximidade, ações humanitárias. E mediante uma situação onde Ana tem que ir ao encontro do Christian para poder fazer uma entrevista para a faculdade, no qual a sua melhor amiga Kate, que deveria estar indo, mas ficou resfriada, e chegando lá, então tem aquele encontro mágico entre os dois, aonde ele no primeiro momento ele já se sente muito atraído por ela, mas a atração dele por ela é diferente já de tudo que ele sentiu por outras mulheres. E ela também, aquele olhar intenso, aquele, né, isso deixou ela muito interessada naquele homem. E ele acaba se aproximando dela, mas ele sabe que ela é uma pessoa muito doce, uma pessoa muito meiga. E o mundo que ele vive, de repente, não é tão atrativo para ela. E uma cena, assim, que aqui no livro é maravilhosa, mas no filme eu achei muito escrota, foi a perda da virgindade da Ana. Gente, eu não paro de pensar nisso. Toda vez que eu tenho que falar desse livro, eu tenho que falar sobre essa cena. Porque no filme, ele foi muito como? Foda-se, vamos lá, vou tirar sua virgindade, depois a gente conversa.
Mas aqui no livro não, ele foi todo doce, ele foi todo meigo. Quando ele descobre que ela é virgem, depois de demonstrando lá aquela sala cheia de objetos de tortura, porque aquilo a gente vê como tortura, ele descobre que ela é virgem e ele fica até meio preocupado. E ele acaba, sim, tirando a virgindade dela. Mas ele é fofo, ele é doce, ele prepara ela ao máximo, ele leva ela à loucura do prazer antes de penetrá-la. E depois que ele tira a virgindade dela, ele cuida dela. Gente, ele deu remédio para ela, para dor. E isso no filme não aparece. E tem muitas outras coisas que eu acho que deveria ter valido a pena ter colocado. Então ele, nesse primeiro livro, então ele fica naquele conflito de ficar com ela ou de deixá-la ir. Mas ela quer muito ele. O Christian, ele é um rapaz que ele sofreu muito porque teve uma vida com uma mãe que automaticamente acabava se drogando, uma mãe que apanhava seu companheiro, e esse companheiro, esse cara, acabava também fazendo a mesma coisa com ele. E ele não conseguia lidar com isso. A partir do momento que a mãe faleceu e ele foi adotado pela família Gray, ele não se abria e ele acabou se tornando um rapaz violento. E na sua adolescência, ele acabou conhecendo a melhor amiga da mãe, que é a Mr. Ellen, né, a Helena, que o trouxe para o mundo dela do sadomasoquista, aonde ali ele aprendeu a ser submisso e também a subjugar a sua parceira. Ele ficou muitos anos só com ela e depois ele começou a ir buscar outras mulheres que aceitavam essa mesma vida, essa mesma situação. Até que chega um determinado momento, que é o final desse primeiro livro, aonde a Ana tenta conhecê-lo um pouco mais e ela pede para que ele mostre o quanto ele pode ser ruim, o quanto ele pode machucá-lo. E aí vem a cena da cintada, que ele dá 5 cintadas nela, que corta o coração. E nesse momento ela decide deixá-lo, mesmo que o coração dela queira ficar. Ela acaba saindo e deixando ele para trás. E nesse momento, gente, o Christian começa a repensar tudo. Porque um lado dele é apaixonado por essa mulher, ele é louco por essa mulher, mas o outro lado dele ele não consegue controlar. O outro lado dele, ele precisa dessa dominação, ele precisa que a mulher que esteja com ele, ela seja 100% submissa a ele. E a Ana, por mais que ela seja um pouquinho sem sal, sem açúcar, porque ela é aquela mocinha meia xoxa, ela não deixa a peteca cair, ela o enfrenta o tempo todo. E isso que torna o livro muito interessante. Porque todas as outras que ele teve ao longo da sua vida, elas eram 100% submissas a ele. E Ana não. O segundo é o 50 tons mais escuro. Então, nesse, Christian vai atrás de Ana para poder trazê-la de volta não ao seu mundo, porque ele promete que não fará mais o que ele sempre fez com as outras. E ele cumpre. Porque, de certa forma, quando ela entra novamente no quarto vermelho, no quarto do prazer, no quarto da dor, então ela vê que muitas coisas foram retiradas, como chicotes, como varas, como cinto e várias outras coisas que só de lembrar eu já me arrepio e não me arrepiar de tesão, e sim de horror das coisas que tinham lá. Mas mesmo assim eles continuam ali aquele conflito, onde ele quer ela, mas ele tem que se controlar. E ela, como sempre, não dá o braço a torcer, ela, como sempre, ela está se rebelando contra ele, e eles acabam tendo muitas brigas, muitas discussões. Ele é uma pessoa muito ciumenta, sim, ele tem ciúme de tudo e de todos perto da Ana. Porque na minha visão, o Christian, ele viu ali na Ana a possibilidade de estar transferindo aquele seu medo, aquele seu trauma, aquele seu desespero. Ao invés de continuar naquela vida onde ele espancava as mulheres, que para mim aquele era espancamento, ele acabou pegando a Ana ali para cima e sendo totalmente dependente a ela. Ele transferiu todos os seus sentimentos para a Ana, então ele precisa dela o tempo todo ali com ele. Nesse segundo livro, então, aparece a Leila, que é uma das suas submissas, e ela não aceita o que ela vê, porque o Christian, ele tem aquele contrato, né? Que a gente fica na expectativa de que ela não assine aquele contrato, porque se ela assinar aquele contrato, e quando detalha o contrato, gente, você fica sem fôlego, porque são coisas muito bizarras. Ok, tem gente que gosta, valeu, seja feliz. Mas para quem não é adepto a esse mundo, sinceramente fica meio transtornado com as coisas que são relatadas ali, item por item. E a Leila, ela acaba não conseguindo lidar depois que o Christian a abandona, ela acaba indo atrás dele e ali ele vê que Christian
está com Ana de forma como casal e não como uma submissa, como ele fazia com ela. E ela não aceita muito bem. E o ápice do momento dessa segunda história é quando Ana ela é encurralada por Leila e Christian chega. E ali ele subjuga a Leila de uma forma que a Ana nunca fez para ele. E ela percebe que ela nunca vai conseguir ser submissa àquele ponto. Mas, gente, ele não se importa, porque ele precisa dela na vida dele. Porque, como eu disse para vocês, na minha visão, ele ficou dependente da Ana. O terceiro livro é o 50 Tons de Liberdade, onde acontecem as coisas, onde tudo se resolve. E uma das coisas é a gravidez, que ela não está preparada, mas ele também não. E ele não lida bem com isso, porque o Christian tem essa questão, gente. Ele não consegue lidar com as coisas que fogem do controle dele. Tem a parte onde Jack, que é um que aparece primeiro como o chefe da Ana em uma editora, depois ele vai crescendo, aonde você descobre o motivo dele ter tanto ódio pelo Christian. E assim ele acaba orquestrando para que possa atingir o Christian. Ele faz muitas coisas, né? A história do helicóptero é ele que arma. Ele tenta algumas vezes sequestrar a Ana, até que enfim consegue e acontece tudo. O que eu acredito que a maioria já tenha conhecido. No livro, o Christian é muito carinhoso com a Ana. O Christian, ele continua ali no quarto do prazer, mas de uma forma mais carinhosa. Ele nunca mais a agrediu, né, que para mim aquilo era sempre uma agressão. Ele faz o que ela quer. Então ela quer um tapa na bunda, ele dá um tapinha na bunda. Ela quer ser amarrada, ele a amarra. Mas nada contra a vontade dela. É tudo o que ela deseja. E isso é muito interessante. Ele vem amadurecendo a cada livro, ela também vem mostrando para ele uma outra realidade. E tem vários momentos que você vai se divertir muito, porque a parte que ela tortura ele, gente, porque literalmente ela tortura. Porque a Ana, por ela não ser aquela mocinha bobinha, faça o que quiser comigo, ela tira ele muito do sério. E isso é muito legal. Então, deixo aqui essa dica para vocês, eu acredito que vale muito a pena ler. Depois que vocês lerem, vocês podem vir aqui deixar um comentário para dizer se eu estava certa ou não, se ele realmente foi pesado para vocês. Mas leiam, tá? Leiam porque vale muito a pena. E sim, as cenas de sexo são bem quentes, as cenas de sexo são bem detalhadas. Mas muito obrigada pela companhia, fiquem com Deus. E logo, logo trago para vocês mais dicas de leitura. Tchau!